Boa noite, boa noite pessoal, sejam bem-vindos. Prazer novamente estar aqui com vocês. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre nós somos seres únicos, né? Então é importante a gente compreender essa questão da individualidade, apesar de vivermos em sociedade. Tá bom? Sejam todos bem-vindos. A gente vai se conectando. O pessoal vai chegando. Muitas novidades hoje também. Queria falar aqui para vocês. A gente vai aí conversar, bater um papo. E a gente vai aí conhecendo um pouquinho mais de como que a gente pode melhorar a nossa saúde, trazer um pouco mais de leveza, de mais tranquilidade para a nossa vida, de uma forma tranquila, né? Acho que é isso que, apesar de todo mundo estar vivendo aí num mundo corrido, numa sociedade em que fica às vezes empurrando a gente ladeira abaixo, é importante a gente começar a se perceber que nós somos únicos. Cada um de nós temos a nossa individualidade, cada um de nós tem o próprio ritmo. É isso mesmo. Muitas vezes a gente fica aí na comparação, então é importante a gente se dar conta disso, que às vezes passa despercebido, não é? Pessoal que está chegando, dá um joinha para mim, para ver se está tudo ok, se vocês estão me ouvindo, se estão me vendo direitinho. A gente vai começar daqui a pouquinho, entrar, né, no nosso assunto. Esse assunto aí que é tão importante a gente entender e a gente estar compreendendo, né, como que nós somos aí únicos no universo. Muito bom. Tá tudo certinho? Voz e visão? Muito bom, muito bom. Muito obrigada, viu? Sejam bem-vindos. Pessoal aqui do Facebook chegando, do Instagram, Maria, Zélia, Cecília. E a gente vai aí fazer hoje um bate-papo bem gostoso, com muitas novidades, né? Muito bom. Vocês estão bem? Passaram bem aí da última vez, segunda-feira, né? A gente falou um pouquinho sobre esqueci. A gente falou sobre, deixa eu olhar minha cola, que era sobre descansar. Olha só, descansar, né? A gente comentou, né, nessa questão de como que é importante a gente fazer as pausas. E hoje o meu dia foi assim, bem corrido. Eu não consegui fazer uma pausa, né, comigo mesmo. Eu aproveitei para conversar um pouquinho com a minha irmã, ficar um pouquinho com ela, mas acabei aí me acumulando em tarefas no final da tarde, mas tá tudo bem, né? Para, respira e está tudo bem. Muito bem. Oi, Ana, tudo bem? Vamos falar então hoje sobre essa questão da nossa individualidade, o quanto que é importante a gente reconhecer que não dá para ficar copiando a vida do coleguinha do lado, né? Então esse é o tema da nossa live hoje. Pare de copiar a vida do coleguinha, tá? Então vou explicar um pouquinho mais sobre essa questão do que a gente precisa, né? Estar atento, perceber, para poder estar melhorando a nossa vida, como que a gente está levando, né, a nossa rotina, para evitarmos aí cairmos
do cavalo, literalmente, né? Se a gente começar aí a copiar muito o que o coleguinha do lado tá fazendo, né? E eu coloquei, né, essa frase veio na minha mente quando eu estava refletindo um pouquinho sobre algumas semanas sobre essa questão de como que nós somos seres únicos e individuais no universo e a gente fica às vezes tentando copiar e se comparar o tempo todo, né, com as pessoas aí que estão ao nosso lado, com as pessoas que a gente vê. E aí me veio a ideia, né, a imagem da cola na hora da prova. Quem frequentou escola e colava do coleguinha na hora da prova? Quem já fez cola? Quem já copiou a prova do colega? Né? Quantas vezes você já fez isso enquanto você estava na escola? Agora ninguém quer se entregar, né? Tá todo mundo comportado, ninguém copia nada de ninguém. Muito bom. E aí eu vou falar para vocês que lá, a Zélia falou, eu já colei. Eu acho que todo mundo, né, alguma vez assim, em algum momento deu aquela olhadinha na prova do colega do lado. Não é verdade? Oi, Elisângela, seja bem-vinda. Então, eu confesso que eu já olhei, mas eu tive dúvida. Eu tive dúvida da resposta do colega se estava certo ou não. Mas todo mundo, uma hora ou outra, acaba copiando e colando, não é? Então, a gente tem aí, às vezes, essa tendência. Quando a gente está na escola, né? Quando você não teve tempo de se preparar, quando você não estudou, e aí você sempre acaba ali dando aquela olhadinha do lado para você poder copiar as respostas do colega, tá? E por que essa imagem veio na minha mente quando eu estava refletindo sobre isso, né? Porque a gente, por uma, né, por um instinto, né, você sempre vai estar se comparando com alguém. Você vai sempre estar querendo se equiparar a alguém. Né? A gente vive muito de espelhos. Né? Você olha para uma pessoa que você admira, você vê uma pessoa que é bem-sucedida, você vê um profissional que é super referência né, na área dele e muitas vezes nós vamos pensar aí, como eu queria ser assim, não é? Quem se identifica aí? Né? Quase todas as pessoas, se não todas, né? Já em algum momento teve esse pensamento. E algumas pessoas têm sempre esse pensamento. E então essa ideia da cola veio para ilustrar, né? Que a gente está sempre tentando olhar para o lado para ver o que o outro está fazendo e tentar copiar. E aí o que acontece quando a gente tenta copiar do colega? Nem sempre dá certo, né? Sempre vai, uma vez ou outra, alguma coisa vai acontecer. Quando era na escola, era o risco, né, do professor perceber e aí você levar uma bronca, perder a prova, né, perder ponto na prova, enfim. E na nossa vida, né, hoje? O que acontece quando a gente tenta copiar o que o coleguinha do lado está fazendo? Né? Vocês já pararam para perceber? Os nossos pensamentos sempre vão trazer algum julgamento de algo que a gente vive, de algo que a gente vê. Então a gente está sempre classificando, né, os nossos
os nossos pensamentos ou algo que a gente pode enxergar, né? Em bom, em ruim, em certo, em errado. E essa questão do julgamento é uma coisa muito natural, né, da nossa mente, de fazer essa seleção, de querer identificar se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim, se é preto, se é branco. E aí o que acontece? A gente começa a se envolver com os nossos pensamentos, e aí você já vai percebendo que você está tão envolvido com os pensamentos, tão entretido, né, com os pensamentos, que você acaba se perdendo mesmo. Você acaba perdendo a referência de quem você é realmente. Porque você vive tanto olhando para o lado de fora e esquece de olhar para o lado de dentro. Né? A forma como a gente enxerga o mundo lá fora, como a gente olha para as pessoas, para as situações que acontecem, estão sempre nos impulsionando, nos levando a olhar para fora. E poucas vezes faz com que a gente olhe para dentro, tá? Pessoal que chegou, seja bem-vindo. E aí, Mário, mais uma maratona aqui de aula? Maria Helena, Sheila, Lúcia. Então, gente, essa questão, né, que eu tô falando a gente enxergar muito as coisas para fora, né? Lembra da prova? Você não concentra na sua prova, na sua tarefa e fica olhando a tarefa do coleguinha para poder copiar, porque você não se concentrou, porque você não se preparou para estar ali com você para fazer aquela prova, aquele exercício naquele momento, né? Então é importante a gente tomar consciência, tá? Que quando a gente se envolve muito com os julgamentos da nossa mente, a gente começa a olhar muito para o externo, para as coisas que estão acontecendo lá fora. E esse lá fora não é só as coisas que acontecem fora. Como que eu vou explicar? Não são coisas reais, muitas das vezes, tá? As coisas, a gente está sempre projetando. O fora também são os nossos pensamentos projetados. Porque se a gente fizesse ao contrário, se a gente se olhasse, se a gente procurasse entender quem nós somos de verdade, a nossa vida seria mais leve, a nossa vida seria mais tranquila, tá? Então é importante a gente tomar consciência disso, né? A nossa mente, ela tem um instinto natural de julgamento, né? De identificação, é bom, é ruim, é certo, é errado. Mas se a gente se envolve muito com esses pensamentos, a gente acaba ficando muito fora de nós e esquecemos de olhar para quem nós realmente somos, tá? Tudo bem até aí? Entenderam? E aí nós vamos passar para o próximo passo da nossa conversa. Quando a gente fica olhando muito para fora, a gente fica se comparando muito. Aí é aquela questão de você olhar e achar que a vida do vizinho é melhor ou pior, né, também. De você ficar achando que você ganha pouco, que você não tem um bom emprego, que aquela outra pessoa tem um emprego melhor. Porque aquela pessoa ela tem um corpo perfeito, né?
Então, aí gera comparação. Depois que a gente julga, a gente começa a se comparar um com o outro. E nessa comparação, eu tento copiar o que o outro está fazendo. Lógico, né, que você vai copiar o que é bom. O que você julgou que é bom, você comparou que a sua vida tá pior, e aí você tenta copiar e fazer exatamente o que o outro está fazendo. E aí é que mora, né, um grande vilão, mora um grande perigo. Porque imagina, vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que aconteceu muitas vezes, não foi uma pessoa nem duas pessoas, foram várias pessoas que vieram me perguntar. Para quem não sabe, eu sou casada com o Marcos há vai fazer 17 anos mês que vem. E depois que a gente casou, ele começou a ganhar muito peso. Ele era uma pessoa magra, né? E a gente casou e o ritmo de trabalho, né? A situação de vida foi mudando e ele foi ganhando muito peso. Ele chegou aí próximo dos 140 quilos, tá? E faz exatamente aí um ano que a gente traçou uma meta, traçou um objetivo e com a ajuda, né, de vários profissionais, ele começou a fazer um processo de reprogramação de estilo de vida e foi eliminando, né, o peso que ele tinha acumulado esses anos todos. E agora, hoje, ele está com 84 quilos, mais ou menos. Às vezes 83, 85, está nessa faixa. A média 84 quilos agora, depois de um ano, tá? E aí as pessoas vêm me perguntar: nossa, passa a receita que o Marquinhos fez para eu fazer também para eu emagrecer. Ai, me manda um xerox aí dos exercícios que você deu pro Marcos fazer para eu fazer também para ver se eu emagreço. E posso dizer para vocês que essa foi uma das razões que me levou a fazer essa live de hoje, tá? Então as pessoas querem uma fórmula, né? Porque deu certo com ele, então passa para mim, né? Que remédio que ele tomou, porque eu também quero, né? Nossa, eu quero perder peso também. Que exercício, né? Que dieta que ele fez, que exercício que ele fez. Só que aí a gente chega no ponto, né, que não dá para copiar. Não dá pra gente só tirar um xerox e mandar pra pessoa. Porque tem muitas coisas, né, que são estudadas e pesquisadas, que tem uma média, né, que sabe-se que ganha, que faz bem, que faz mal. O efeito de tal exercício, o impacto de uma dieta, né, de uma forma de alimentação, num efeito genérico. Só que não dá pra gente ficar copiando o que o outro faz, porque cada um é um ser único. Apesar da nossa biologia, da nossa fisiologia ser muito parecida, né? Nós somos semelhantes, mas nós não somos idênticos uns aos outros. Por isso que a gente fala da individualidade, tá? Um outro exemplo. Eu tenho algumas alunas que já chegaram para mim e falaram: Bia, mas eu não como doce, eu não emagreço. Bia, mas eu tô fazendo caminhada, controlo a minha alimentação e a minha diabetes não abaixa, né?
E aí o que falta? Falta a pessoa se ver como única, porque a caminhada é ótimo para muitas pessoas, né? Mas como que você está fazendo essa caminhada? A gente sabe que cuidar da alimentação é muito importante, né? Faz um efeito aí enorme na nossa saúde. Mas o que eu faço com a minha alimentação pode não ser o que a outra pessoa precisa, porque o organismo vai reagir diferente. Por isso que tem os especialistas, por isso que tem cada um cuidando de uma área, tá? Mas quando eu estou dizendo isso, na verdade, o intuito é que para que você comece a perceber que não dá para você ficar copiando receita de internet, dieta na internet, fazendo com você sem avaliar e sem perceber como você realmente é, sem ter a orientação de um profissional que estudou, que sabe como é, ou que você estude, que você perceba quem você é, o que dá certo para você. E nesse caminho, nesse processo, é muito de auto-observação. Então, às vezes as pessoas acabam olhando para vou pegar o exemplo do meu esposo novamente, né? Olha para o meu esposo hoje e fala: nossa, como você emagreceu, o que você fez? Aí ele fala, né? Fiz uma reprogramação de estilo de vida, eu mudei a forma de alimentar, eu eliminei alguns hábitos ruins, eu estou dormindo melhor, eu estou fazendo atividade física, eu estou aí, sei lá, né? N coisas que ele fez. Aí a pessoa também vai tentar fazer, né? A pessoa vai falar, não, então vamos lá, então. Aí caça uma dieta na internet, né? Uma dieta que é geral e começa a fazer. Aí não aguenta fazer a dieta. E quantas vezes eu lembro dele pegando dieta na internet para fazer, para tentar emagrecer e não emagrecia. Isso acontece muito. Eu tô falando da questão do peso, né, de emagrecer, mas isso a gente pode relacionar com vários itens, várias coisas relacionadas à nossa saúde. Vamos pegar um exemplo, medicamento. O medicamento ele vai reagir de forma diferente nas pessoas. Algumas pessoas vão ter as reações adversas, né, os efeitos colaterais mais intensos ou menos intensos, porque cada organismo reage de uma forma diferente. Então, esse olhar para você mesmo como um ser único, e você pode e deve olhar e estudar, né, as coisas, as pesquisas, os conhecimentos que existem na internet, mas é preciso se olhar e se observar como que aquilo está sendo para você. E aí muitas pessoas não conseguem levar adiante, por exemplo, uma dieta, porque essa dieta não foi individualizada, não atendeu ao que a pessoa precisava naquele momento. Mas só porque o outro fez e teve um resultado muito bom, não quer dizer que para você vai ser bom. Por isso que é importante a gente se observar. E é por isso que a gente tem os profissionais que podem nos ajudar. Então não dá para ficar copiando e achando que vai
salvar o mundo com aquela cópia, com aquilo que você está vendo, tá? Então, isso é muito importante porque a gente às vezes, e aí às vezes a gente perde muito tempo nessa busca, sabe? Até você conseguir encontrar algo que realmente faça sentido para você, algo que realmente faça efeito para você, você talvez perca muito tempo. E aí entram as pessoas, os profissionais que podem te ajudar, né? E é para isso que esses profissionais existem, né? Para te direcionar, para você achar um caminho e como nós, porque eu sou, né, uma profissional da área de saúde, nós estudamos muito para identificar as linhas, né, de como que vai a pessoa apresenta isso, ela dorme desse jeito, ela se alimenta dessa forma, e nessa pesquisa que a gente vai fazendo, a gente vai conseguindo identificar qual vai ser a estratégia melhor para cada indivíduo, tá? Então, por isso que eu queria trazer para vocês hoje que não adianta às vezes a gente ficar copiando o que o outro está fazendo. Não adianta a gente ficar pegando as dietas que tem na internet e tentar fazer sem se conhecer. E é muito importante você não ficar fazendo qualquer exercício sem a orientação de um profissional, tá? Nós estamos numa era moderna, né? Nós estamos aí com muitas informações, servidos aí bandejas, né, de informações e de oportunidades para que a gente possa se movimentar, que a gente possa se alimentar melhor, mas é muito importante a gente aprender a selecionar realmente qual informação é real, qual informação pode nos ajudar, porque muitas vezes, se a gente não toma esse cuidado, a gente acaba aí se machucando e criando um problema maior. E o machucar não é só o machucar lesão física, né? Muitas vezes também a gente acaba aí causando uma doença, vou dizer doença, né? Mas um estado emocional de depressão, de muita ansiedade, de muito estresse, por conta que a gente fica olhando muito o que o outro está fazendo lá fora. Você tenta fazer e não consegue, aí você se frustra e acha que você não serve para nada, que você não tem competência e aí você desiste. Então, esse é o principal ponto que eu queria chegar hoje. Cuidado. Cuidado quando você vai ver uma página de alguns blogueiros por aí, né? Porque muitas vezes as pessoas elas se apresentam de uma forma que não é real, né? Ela te mostra um lado e o outro lado, tá? Isso acontece muito às vezes em perfil de blog, de blogueiros que falam sobre exercício, né? Que fazem propaganda do corpo, de ter um corpo bonito, fica demonstrando exercício que às vezes não tem sentido. E a gente precisa tomar muito cuidado. Acontece muito também com as dietas da moda, né? Agora é a dieta da água de berinjela, né? E não é todo mundo que pode tomar água de berinjela. E aí a pessoa toma, fica mal,
O que vai falar? Que não presta, que não resolve nada. Porque não é a água de berinjela que é ruim, é que você não está pronto para tomar a água de berinjela. Vocês entenderam? Assim, são uns exemplos simples, mas que é para a gente refletir mesmo sobre isso, né? Pessoal que foi chegando, sejam bem-vindos, viu? Felipe aí, valeu, Felipe. A Amélia, o Alexandre, o outro Felipe também, né? Tá por aí. Mas é isso, gente. A gente ter muita consciência, tá? Todos nós temos a nossa individualidade. Cada organismo reage de uma forma. Cada organismo ele vai se moldando de uma forma diferente. Se vocês perceberem, né, gêmeos idênticos, que às vezes né, tem tudo para ser igual. Conforme vai passando, vai evoluindo, vai crescendo, acontece o quê? Fica diferente, né? Porque o meio em que a gente vive, cada um tem, né, a sua própria personalidade, e isso influencia no nosso corpo físico, tá? Então vamos tomar muito cuidado com essa questão de ficar copiando. Outra coisa importante, aplicativos, tá? Legal, eu uso aplicativos, mas eu uso aplicativos daquilo que eu já conheço, eu já estudei e eu tenho conhecimento sobre aquilo, tá bom? Então, por exemplo, aplicativo de exercício, né? Aí tá lá um exercício para você fazer. Aí você vai fazer e você vai acabar se machucando, porque você copiou, né, o que o outro estava fazendo. E às vezes acontece isso também. Nossa, emagreci, o que você fez? Pulava 5 minutos de corda todo dia. Aí vai lá a pessoa pular 5 minutos de corda, arrebenta com o joelho, porque o corpo dela, a estrutura de corpo dela não está preparada para aquele tipo de exercício. Ou ainda não está preparada para aquele tipo de exercício. Vocês entendem como que é sério esse problema da gente ficar, às vezes, copiando o que o outro fala pra gente? Ah, faz isso que dá certo. Tá, então estuda, sabe? Busca conhecimento, converse com profissionais. E nessa bandeja de informações que a gente tem muitos profissionais que estão aqui pela internet, que estão aí pelas redes sociais, que ajudam de forma gratuita, né? Eu me incluo como um deles, porque eu tô aqui passando para vocês tudo isso de forma gratuita, né? Quantas coisas a gente já não conversou, quantas pessoas já não chegaram e falaram para mim, nossa, Bia, fiz aquilo realmente, fez sentido para mim. E aí quando a pessoa não consegue fazer, aí a gente precisa de uma orientação mais direcionada, né? Mais individualizada. E por isso que eu tô falando para vocês. Tudo que eu falo aqui é para vocês testarem, para vocês experimentarem e se observem. Como que eu tô me sentindo? Se tiver com qualquer dúvida, gente, me pergunta, né? Se percebeu algo que não tá encaixando, me fala, eu tô aqui me colocando à disposição de vocês, tá bom? Para quem tem uma necessidade de ter um acompanhamento mais próximo, mais junto, a gente tem também o trabalho que a gente faz acompanhando a pessoa de forma mais individual, né? Ou em grupos menores. Então é essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Não fiquem copiando o que vocês andam vendo por aí, tá? Se informem, perguntem. Os profissionais que estão passando informações na internet,
eles querem ajudar. Então, se você perguntar para a pessoa vai te orientar. Então, não fica fazendo qualquer coisa, porque senão você se machuca, você se frustra, aí você vai olhar para a vida do outro que está melhor e vai achar que você é um incompetente. E muitas das vezes não é isso. É só uma atitude incompetente. Tá? Tudo bem, gente? Eu queria deixar aqui também esse espacinho para vocês, né? Para vocês fazerem perguntas. Já que a gente falou dessa questão, né, de dificuldade, de coisa que eu já falei aqui, que eu já dei tantas dicas, tantas estratégias que eu já ensinei vocês, por exemplo, coisas que vocês tentaram fazer e que não deu certo, ou se quiser também falar, né, o que você fez e foi legal e funcionou. A gente tem agora aí um tempinho para vocês também poderem aí fazer uma consultoria grátis aí, tá bom? Então eu fico aqui à disposição para vocês irem perguntando aí as dúvidas que vocês tenham, ou alguma dificuldade, né? Para quem não chegou a pegar aí os conteúdos, para quem não tá lá no meu grupo, né? Que não recebe os conteúdos aí para estar melhorando a saúde. Qual que é a sua dificuldade hoje? Né? O que você percebe que você já tentou fazer muitas vezes e que você ainda não encontrou uma solução, um caminho? E aí, se você quiser, eu posso aqui te ajudar, te orientar já, tá bom? É só escrever aí nos comentários de alguma coisa que você queira saber. Hoje eu deixei aí um pouquinho, né, esse espaço aí pra gente poder conversar de forma mais direta. Até o pessoal aqui do Instagram, se quiser aí chamar e entrar ao vivo também, pode entrar, tá bom? Aí a gente vai conversando. Então fiquem à vontade, tá? Para falar aí, perguntar, qualquer coisa que vocês queiram perguntar. E depois, se tiver qualquer dúvida, também me manda no particular. Se não quiser se expor aqui agora, pode me mandar depois no particular que eu respondo para vocês, tá bom? A gente tá aqui para a gente ajudar. A minha missão é ajudar as pessoas a terem uma vida mais tranquila, né? Menos ansiedade, viver com mais vitalidade, com mais energia. E eu tenho a ferramenta do yoga, tá? Então, enquanto vocês não criam coragem de falar, eu vou falando, tá bom? Mas se tiver qualquer pergunta e quiser chamar, é só colocar a pergunta aí. Eu tenho um espaço de yoga, tá? E para a semana que vem eu tô preparando uma semana de experiência com yoga. Eu não falei para vocês que tudo a gente tem que experimentar e ver como que é? E muitas pessoas me falavam assim: não tenho tempo, eu não tenho paciência para o yoga, eu acho que yoga não é para mim. E aí eu resolvi trazer, né, essa semana para que as pessoas possam experimentar um pouquinho do que é o yoga. Então vão ser 7 dias, com vários exercícios, com várias posturas. O yoga não é só postura, mas eu vou trazer, né, os exercícios do yoga. A gente vai estar fazendo alguns exercícios de respiração, alguns exercícios meditativos, mas a gente vai aprofundar um pouco mais nessa semana de experiência com yoga, com os conceitos de estilo de vida mesmo, né? Que o yoga pode nos ajudar. Então, para quem quiser participar, depois eu vou deixar o link para vocês, tá? Aqui no Instagram já tá lá na minha bio, é só clicar lá. Aqui no Facebook eu vou colocar na descrição do vídeo. Aí do dia 31 de agosto até o dia 6 de setembro,
a gente vai estar aí proporcionando para quem quiser fazer, né, essa experiência, experimentar o yoga, experimentar o que é, né, esse tal de yoga. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Para quem quiser aí fazer parte, participar, é gratuito, 7 dias aí de muito de muita tranquilidade, porque o yoga é essa conexão que você faz com você mesmo, para você se conhecer. É um olhar para você mesmo. E a partir do momento em que você consegue se olhar, perceber quem você realmente é, a sua forma de interagir com tudo que está ao seu redor, ela também se modifica, ela também você consegue enxergar de uma forma diferente do que você via antes. É como se você colocasse um óculos diferente, tá? Então vão ser 7 dias de experiência para você, para quem gosta de yoga, né? Tenho certeza que vai adorar aí essa experiência. Para quem nunca fez yoga, é a oportunidade para você conhecer e para você experimentar, tá? Mas o yoga, ele é assim uma ciência, é um estilo de vida mesmo, porque ele traz aí conceitos, né, que foram desenvolvidos há milênios. Então, não é uma coisa que foi criada aí, não é uma coisa da moda, tá? E tem muito a ver com a questão da gente perceber os julgamentos que a gente faz o tempo todo. Lembra que a gente falou lá no comecinho da live? O yoga leva a gente a enxergar além desses julgamentos, a dar uma pausa, não nos pensamentos, né? Mas a dar uma pausa nessa conversa que a mente fica entre o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. É o que é, né? E a gente ter essa clareza para você olhar as coisas que estão acontecendo ao seu redor, as coisas que estão acontecendo com você, é muito importante, né? Isso nos leva a ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz, uma vida mais plena, com mais vitalidade, tá bom? E aí, tá todo mundo bem? Que bom! Então hoje eu não vou precisar entrar em ação. Se alguém quiser perguntar, fica à vontade, tá? E aí, outro recadinho, então fica o convite para vocês, para quem quiser participar semana que vem da experiência com yoga, tá? Durante 7 dias. Entra no grupo e aí lá no grupo eu vou estar dando aí as maiores informações. Outro recadinho também que eu queria dar para vocês é que essa semana eu tô fazendo também, né, tendo em vista aí para que as pessoas possam conhecer mais o yoga, possam experimentar o yoga. Eu vou estar enviando uma videoaula de yoga, tá? Para você realizar. Se você preencheu já o check-up da saúde funcional, e para quem preencheu o check-up até dia 31 de agosto, eu vou estar enviando uma videoaula de yoga para você estar praticando aí na sua casa, tá? Então não deixe de participar, quem ainda não preencheu o check-up, faz o cadastro. Esse check-up, ele é para que a gente possa identificar quais os aspectos da nossa saúde que estão precisando de atenção no momento. É como se a gente fizesse um hemograma, um exame de sangue, né? É como se fosse um exame de sangue, mas que vai identificar todos os pontos que estão precisando de atenção, que estão precisando de melhora na nossa saúde, tá? Não é só a parte física. A gente avalia também a parte mental e a parte emocional, parte espiritual, parte social, né? Saúde social também é muito importante.
Então, a gente faz essa avaliação, tá bom? Então, preenche o check-up e eu vou estar mandando para você depois uma videoaula do yoga. Certo, gente? Nenhuma perguntinha? Ninguém quer aproveitar aqui, ó? Tô me dispondo a fazer uma consulta gratuita para você aqui agora. Se você tiver alguma pergunta, aproveita. A gente já esclarece aqui, tá? E essa questão do yoga, né? O yoga, ele é uma coisa muito... muitas pessoas veem, né, como uma coisa mística. Mas, na verdade, o yoga, ele nos traz muita consciência. E o yoga, uma prática de yoga, né, que eu já falei para vocês, não é só postura, não é só ficar lá fazendo contorcionismo com o corpo, não é só ficar sentado meditando. O yoga, ele vai nos trazendo um grau de consciência, né, de clareza, que você consegue identificar dentro dos exercícios, né, dentro das posturas físicas, você consegue identificar o que é importante para você naquele momento. Então, a gente fala muito isso numa prática de yoga, numa aula de yoga, né, respeitando muito essa questão da individualidade. Você não precisa fazer a postura do mesmo jeito que o seu colega do lado está fazendo. E aí a gente volta lá no tema da live, né? Para de copiar a vida do coleguinha. Porque cada um tem um corpo, cada um tá num momento de vida diferente. E aí a gente fala, né? Mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, né? Cada um tem uma experiência diferente com o yoga, né? Com o exercício, com o corpo, com a mente, e isso faz uma diferença incrível na hora que você põe o seu corpo em movimento, põe o seu corpo numa determinada postura. E aí é que tá o ponto, vamos dizer, mágico, né? Mas um ponto muito perfeito do yoga. Ele te leva a reconhecer que você pode ir um pouquinho mais além ou não. Que você pode desafiar o seu corpo um pouquinho mais, que você pode desafiar um pouco mais a sua mente. Ele te dá essa consciência. Ou você apenas respeita o que dá para fazer naquele momento. Ou você recua e respeita a limitação daquele momento. Então, assim, eu sou suspeita para falar porque é a minha paixão, né? Mas é isso, tá? Então, o yoga, eu tô falando bastante dele porque tem a ver com essa questão da individualidade, da gente trabalhar com os julgamentos, da gente poder olhar para algo que tá, para uma postura, né? Vai lá ficar na postura do guerreiro, né? E você vai lá ficar naquela postura, sem se movimentar. É um treino não só físico, mas é um treino mental, porque vão vir vários pensamentos na sua mente, você não vai parar de pensar, vários pensamentos vêm e vão e você tá ali, você permanece como se fosse uma estátua, né? Mas esse permanecer na postura te dá uma fortaleza mental. Porque quando... Nossa, eu vou entregar muito aqui hoje, hein, gente? Ó, quem ficou, quem tá aqui, vai sair ganhando. Quando a gente fica numa postura, e olha como que as coisas são, né? Você tem que ficar numa determinada postura, né? A linha que eu trabalho com yoga é a de permanecer na postura. Então, você fica.
Aí você vai perceber que a sua mente, ela vai e volta, que chega um monte de pensamento para você. E você tá lá, na postura. Respira, tá tudo bem, né? Os alunos aí do yoga que gostam tanto, né? Do está tudo bem, calma, respira. E esse é o treinamento. Porque depois, quando você for para o seu dia a dia, porque quando você tiver que encarar uma situação do seu dia, você vai como numa postura, né? Você vai parar. E aí você vai ver tudo o que está acontecendo ao seu redor. E você não vai reagir àquela situação. O que você faz? Você vai ficar, né? Fazendo uma analogia, né? Você vai ficar parado, observar, compreender a situação e aí você escolhe se você tem que tomar uma atitude ou se você pode recuar. Percebem como que é mágico isso? Essa questão da gente treinar isso, né? Em posturas simples, que a gente fica parado um pouquinho. E aí, quando você tá lá naquela situação do dia a dia que toda vez você se estressa, que toda vez te deixa ansioso, aí você para, olha, respira, porque sempre tem um respira, né? E aí você fala, não, hoje não preciso me envolver com isso, né? Isso não vai trazer nenhum resultado, isso não é importante, isso não faz sentido para mim agora, no momento. Então, essa é a clareza, essa é a compreensão que o yoga vai te trazendo, que o yoga proporciona para a nossa vida, tá? Bom, pessoal, acho que é isso. Tem aqui minha tia querida comentando, né? Eu estou fazendo a reprogramação no estilo de vida, estou bem feliz. Ó, aumentou a água, legumes, verduras, diminuiu o açúcar, a farinha de trigo. Não faz mal a ninguém, né? Mudar, né, tia? Eu acho. Realmente assim. Lógico que tem as proporções e a gente tem que ir se percebendo muito, né? Lembra aquela primeira semana, tia, que você começou a tomar muita água, né? Então a gente tem que ir se percebendo, né? Muito experimenta, ajusta, faz de novo, vê o que acontece com o seu corpo. Então é muito importante a gente se perceber, né? E trazendo aí essa percepção, esse entendimento de quem é você, né? De como que você reage. Oi, doutora Marcela, querida. A gente está aqui terminando a live de hoje, né? Falamos aí um pouquinho sobre essa questão da individualidade, sobre a importância de se olhar, se conhecer, como que o yoga, né, faz essa conexão e também como a gente pode buscar ajuda com profissionais que podem nos ajudar a economizar o tempo, né? Que profissionais que tenham experiência, que tenham conhecimento, que agregam valor para a nossa vida. Então, espero que vocês tenham aproveitado. Olha lá, a doutora tá falando ali, ó, muito importante e necessário, né? É exatamente isso, né? E a minha tia confirmando aqui, viu, gente? É ajustando e melhorando sempre. Não tem como, né? É a gente fazer sempre esse jogo que é a nossa vida. Isso a gente precisa ter muito claro. Porque, assim, se a gente percebe, né, a linha de um eletroencefalograma, que mede os pulsos, né,
da, do nosso cérebro ou as batidas do coração, a gente percebe que tem um gráfico, né? Que sobe e desce, que sobe e desce, que sobe e desce. E a nossa vida é mais ou menos isso, né? Esse sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. A gente tenta se equilibrar na linha do meio, mas vai ter um dia que você vai estar super bem, vai ter um dia que você não vai estar tão bem. Aí você testa alguma coisa e você fica super bem, ou você testa, muda alguma coisa, vai lá embaixo. E aí você vai se conhecendo e você vai encontrando, né, o equilíbrio, você vai se encontrando. Então, isso é muito importante, tá bom? Então, eu fico à disposição para quem quiser aí tirar alguma dúvida, quiser perguntar, depois me manda mensagem. A gente tá aí esgotando o nosso tempo, mas é isso. Aí, semana que vem, a gente vai ter aí algumas surpresas, né? Na semana de experiência com yoga. É uma semana gratuita para você experimentar o yoga na sua vida. Tenho certeza que não vai ser difícil, tá? Você vai precisar de um pouquinho de disposição para poder fazer, para participar, tá? Mas você não vai gastar tempo, não vai gastar o seu dia para estar fazendo aí os exercícios que eu tô preparando para vocês, tá bom? O convite está feito, é só entrar lá no grupo e a gente vai falando um pouquinho mais por aí. Fiquem atentos às informações. E é isso. Desejo para vocês uma ótima semana, bom final de semana. E aí, semana que vem, a gente volta aí com muito mais informações, com muito mais reflexões, para a gente sempre estar aperfeiçoando e encontrando aí esse equilíbrio da vida, tá? E lembra, você é único e você é muito especial. Namastê, uma ótima noite para vocês, gratidão por estarem aqui comigo, tá? Um grande beijo e até mais!